Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Radar Previdenciário, podcast de Direito Previdenciário do Rodrigues e Siqueira Advogados. E hoje estou aqui com o meu sócio e amigo Felipe Gavilanes Rodrigues. Eu sou Vinícius Siqueira, sou advogado especialista em Direito Previdenciário e hoje nós vamos tratar, né, Felipe, de um assunto muito importante que vem permeando na sociedade aí com diversas informações, né, às vezes verdadeiras, às vezes falsas, mas hoje a gente vai lançar luz aí sobre todas as questões para tratar do BPC-LOAS para pessoas que estão aí no transtorno do espectro autista, correto? Isso mesmo. É um tema muito relevante, né, Vinícius? Porque a gente sabe que ultimamente tem crescido muito a atenção sobre doenças mentais, né? Então a gente vai falar sobre esse tema hoje e é muito importante porque isso leva um benefício para uma população que é hipossuficiente, precisa de recursos para sustentar, né, para se sustentarem. Então vai ser um tema muito importante hoje para a gente esclarecer como que obtém esse benefício, como que faz o pedido, né, quem tem direito, né? Então vai ser um tema muito interessante que a gente vai falar hoje. E antes de tudo, né, é importante falar que com o avanço da medicina, das tecnologias e dos diagnósticos, né, as pessoas estão cada vez mais contando com esses avanços na ciência e conseguindo se identificar, né, e constatar que a pessoa está nesse síndrome do espectro autista, né, autista. Então, acho que é interessante a gente poder contar com esse avanço e com essas melhoras na medicina para a gente conseguir também trazer esses benefícios para as pessoas que são ali hipossuficientes mesmo, né? Mas vamos lá, vamos começar nosso bate-papo, Felipe, sobre isso. E vamos já lançar, acho que a principal pergunta, né? O que é o BPC-LOAS exatamente? Você pode falar pra gente? Sim, BPC é uma sigla, né, Vinícius? Essa sigla significa benefício de prestação continuada, tá? Ele é um benefício assistencial, né, devido para pessoas que possuem alguma deficiência, né, seja ela física ou intelectual, e ele é um benefício que ele é destinado, né, a pessoas com deficiência, como eu falei, e também pessoas idosas acima de 65 anos. Né? É um benefício que justamente visa integrar na sociedade essas pessoas que têm uma dificuldade de sociabilidade maior, né? E, consequentemente, de conseguir se sustentar, viver a sociedade plena, né, conseguir um emprego. Então, por isso que foi criado esse benefício de prestação continuada, para justamente tentar inserir, adequar essas pessoas que têm mais dificuldade de se inserir na sociedade. Certo. Então, nesse caso, o que a gente está tratando hoje não vai ser relacionado a pessoas com idosas, né? Será mais relacionado a pessoas com essa deficiência, né? E a neurodivergência, né, que é a questão do espectro autista, ela entra como uma deficiência, é isso? Isso, exatamente. Desde 2012, né, o transtorno do espectro autista ele é considerado deficiência. E por entrar nesse rol de doenças que geram essa deficiência, que pessoas que possuem o transtorno do espectro autista passaram a se eleger a conseguir o benefício por prestação continuada, né? Entendi. E a gente sabe, né, que dentro do espectro autista existem vários graus de cuidado, né, de assistência que essa pessoa tem que ter. É só nos graus mais severos que isso acontece? Muita gente acha, né, erroneamente, né, Vinícius, que somente as pessoas que precisam de um grau de suporte alto que teriam direito ao BPC, né? Mas esse entendimento vem mudando, tá? E hoje também quem tem um grau de suporte médio ou até leve passam a ser elegíveis a conseguir também esse benefício, tá? É claro que isso tudo passa por uma avaliação ali da documentação médica pelos peritos do INSS, né? Para avaliar se realmente aquela pessoa ela tem uma dificuldade de se inserir na sociedade, né? Além do médico particular da pessoa fazer essa avaliação. Isso também tem que ser para ser elegível a conseguir esse benefício assistencial. O perito do INSS também tem que avaliar a condição daquela pessoa
para que seja concedido esse benefício. Então, vamos lá. Então, trocando em miúdos, né? Então, mesmo uma pessoa com um grau de suporte leve, mesmo que, ainda que ela precise, por exemplo, de pouco suporte, né? Mas que isso influencie no seu dia a dia, já é a pessoa que é elegível para conseguir o benefício, é isso? Isso, exatamente, né, Vinícius? Só quem tem aquela convivência com pessoas que têm o transtorno do espectro autista sabe que a pessoa precisa de cuidados, né? E muitas pessoas, para cuidarem desses familiares, entes queridos que possuem o transtorno do espectro autista, muitas vezes tem que sair do emprego, né? Para ter aquele cuidado integral, né? Então, por conta disso, isso que é avaliado, né? Tanto pelo médico quanto pelo perito do INSS, para avaliar se é o caso ou não de se conceder aquele benefício, né? Entendi. E, bom, então a gente já tratou da parte da questão da deficiência, né, da neurodivergência. Agora a gente tem que ir na questão social, né, porque existem basicamente dois requisitos, correto? A questão da comprovação da neurodivergência e como que se o INSS avalia a questão social, né? A questão da questão financeira, principalmente. Sim, né? Você falou muito bem. Além ter o requisito médico, né, da deficiência, o outro requisito para se conceder o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, é que a família seja hipossuficiente, ou seja, é avaliada também a renda familiar, né? Então são pessoas que estão ali, o que o INSS considera como pessoas em estado de pobreza, necessidade, né? Então, foi uma inovação, é importante a gente tocar nesse assunto, que antigamente a renda familiar teria que ser de 1/4 do salário mínimo por pessoa da família para que se concedesse o benefício de prestação continuada. Hoje não. Isso melhorou, facilitou o acesso a esse benefício, porque hoje você precisa ter renda de meio salário mínimo por pessoa da família. Então, você pega ali toda a renda familiar, divide pelo número de pessoas que moram na residência e tem que ser acima de 750, abaixo, né, de R$ 759 para que se cumpra esse requisito da renda familiar para se obter o benefício. Entendi, Felipe. Então, assim, você está trazendo aqui para a gente uma novidade, né? Isso. É uma coisa que é recentíssima aí na legislação do INSS. Então, só para deixar claro novamente aí para quem está nos assistindo, né? E passa por essa questão do BPC-LOAS, né? E isso não seria só para pessoas do transtorno do espectro autista, mas para todos os beneficiários do BPC-LOAS, correto? Isso, exatamente. Esse novo requisito, né, do valor mínimo necessário para se conseguir o benefício serve para todos os que são idosos, deficientes, que precisam obter o benefício. Então, o teto que era 1/4 foi para meio salário mínimo. Isso, hoje R$ 759. Se estiver abaixo disso por pessoa na família, está elegível para conseguir o benefício. Maravilha. Acho que foi uma mudança importante aí que vai abarcar muito mais pessoas aí para ter esse direito, né? Que acho que é um direito que traz dignidade para as pessoas. E só mais uma pergunta relacionada à questão também da questão social que o INSS precisa, né? Para que a pessoa também faça o pedido, né? Essa pessoa precisa estar cadastrada no CadÚnico? Isso, exatamente, né? O CadÚnico ele é um cadastro, né, feito pelo governo federal para analisar as pessoas que estão em situação de fragilidade, né, de hipossuficiência financeira, para receber os benefícios assistenciais do governo, como Bolsa Família e como BPC-LOAS, né, Vale Gás, outros benefícios aí assistenciais também. Então é importante a pessoa, primeiramente, né, antes de fazer uma solicitação no INSS, fazer o seu cadastro no CadÚnico, tá? Precisa fazer o cadastro no CadÚnico e registrar lá todos os membros da família que moram junto com você, né? E registrar também a renda familiar, tá? Então esse é o primeiro passo, né, para quem quer fazer o pedido do benefício de prestação continuada. Entendi. Então, vamos lá. Só recapitulando. Eu tenho todos os documentos, né? Fui diagnosticado com espectro autista, né? Independente do grau, mas necessitando ali de ajuda para o dia a dia. Tenho minha renda familiar, que todos os integrantes, né, não chegam ali a meio salário mínimo por pessoa. Sou inscrito no CadÚnico.
a partir daí, o que eu preciso fazer para efetivamente fazer o pedido, né? E quais documentos que eu preciso levar no INSS para fazer esse requerimento? Sim, após fazer o cadastro no CadÚnico, a pessoa vai ter que fazer o pedido ou pelo aplicativo, tá? Ou pelo telefone, tá? Telefone 135, ou pelo computador, tá? São essas 3 formas que a pessoa pode fazer a solicitação do benefício do BPC Loas. Então a pessoa vai e precisa, né? Você precisa anexar lá no processo, no pedido, o laudo médico, tá? Precisa ter um laudo médico com o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Nesse diagnóstico tem que estar ali descrito o grau de suporte, né? Se é leve, se ele é médio ou se ele é alto. É importante que nessa documentação médica constar, né? Como que isso afeta a rotina da pessoa, né? Como o transtorno do espectro autista impacta diretamente na rotina e também das pessoas que compartilham ali o convívio, né, com a pessoa que está com o autismo. Além dessa documentação, precisa dos comprovantes de renda, né? Se a pessoa, por exemplo, recebe um benefício com Bolsa Família, isso de todos os membros da família, né? Precisa do documento de identidade, comprovante de residência, né? Tudo isso para fazer ali aquele pedido do benefício. Tá aí também o comprovante do CadÚnico precisa ser anexado também, né? Documentos relacionados a questões de terapeutas, professores ali que estão no dia a dia, se for uma pessoa com autismo que seja estudante ainda, né? Uhum. Então, esses relatórios de cuidadores, terapeutas, professores, também ali ajudam a compor essa documentação? Sim, todo tipo de relato, né, de pessoas que acompanham o convívio da pessoa que está com transtorno do espectro autista são importantes para que o INSS consiga verificar que realmente aquela família está numa situação de hipossuficiência e que isso acaba afetando a renda familiar muito mais para a subsistência mesmo do grupo familiar, né? De questão de se alimentar mesmo. É um benefício destinado a pessoas que estão ali em situação de muita fragilidade, tá? Nós não estamos falando de uma pessoa que está de classe média pedindo benefício, não. A gente está pedindo realmente para aquelas pessoas que têm uma fragilidade econômica muito grande. Claro, com certeza, né? A gente sabe que existem aí pessoas que solicitam, até recebem benefício que não precisam, né? Acabam tirando de pessoas que precisam. Uhum. Mas a maioria aí tá realmente precisando e esse aumento que você falou, né? Até agora mais cedo, sobre o limite, né, de renda por família que aumentou, eu acho que isso vai ajudar a colocar muitas pessoas que ainda precisam, né, desses valores, desse benefício dentro da regra, né? Bom, feito o pedido, né, no INSS, tanto por esses canais, né, do aplicativo, no site do meu INSS, ou pelo telefone 135, como que funciona, a partir daí, o processo administrativo junto ao INSS? Tá. Após a entrada do pedido administrativo, né, por esses canais que você comentou, o computador, o aplicativo ou o telefone 135, a pessoa vai precisar agendar 2 perícias, tá? Uma é a perícia médica, em que vai avaliar a situação clínica, né, da pessoa que tem esse transtorno do espectro autista. E uma segunda que é uma avaliação social, tá? Então ele vai ser analisado por um assistente social para avaliar a condição econômica da família, para ver se realmente faz jus a esse benefício. Então vai verificar a renda de todo mundo, né? Vai verificar se enquadra nesse requisito de meio salário mínimo por pessoa da família, se estiver abaixo de 759 por membro familiar, já está apto a conseguir o benefício, né? Então vai avaliar toda essa questão e também como esse transtorno do espectro autista impacta na condição familiar. Se a pessoa, um cuidador, se é um pai, se é uma mãe, se é um irmão, se tem condição de trabalhar ou se essa pessoa precisa de um cuidado integral, né? Então tudo isso é avaliado ali pelo assistente social nessa perícia. E na perícia médica vai avaliar também a situação clínica, se realmente faz sentido se casa ali com aquela questão social. Entendi. Então, tanto esse médico quanto esse assistente social, eles serão funcionários ali do INSS que vão fazer essa perícia, né?
laudar essa pessoa e periciá-la para que ela seja ali avaliada para ver se ela preenche esses requisitos, correto? Uhum. E caso seja negado, né? Porque isso acontece. Uhum. Às vezes por falta de documento, às vezes porque teve algum erro ali na perícia. Se tiver a pessoa que foi ali requerer esse BPC-LOAS para um familiar ou para ela mesma que é autista, o que ela pode fazer? É o fim do caminho? É o fim da linha? Então, Vinícius, o que acontece é que muita gente fica desestimulada, né? Fica triste porque teve uma negativa do INSS, porque está naquela situação complicada, e você pede um benefício do governo, um benefício assistencial que é previsto na Constituição Federal, e chega ali e recebe uma negativa, né? Então muita gente fica desestimulada, fica triste, acha que não tem mais jeito de resolver, né? Você quer falar alguma coisa? Sim, aí cabe um recurso para isso? Então, exatamente. O que acontece? A pessoa recebe aquela notificação, né, pelo aplicativo ou pelo correio, sobre a negativa do benefício, né? E aí você recebe ali, o INSS ele te dá uma opção de recorrer, né, dessa negativa. Só que muitas vezes a gente não recomenda fazer esse recurso, tá? O que a gente realmente recomenda nesse caminho é procurar um advogado especializado para orientar melhor como agir diante dessa situação. E muitas vezes a melhor alternativa é justamente entrar com um processo judicial para que a pessoa passe por uma nova perícia para que esse processo seja reavaliado não por um perito do INSS, mas por um perito judicial que é independente, né? Não tem qualquer vínculo com o INSS, para que se avalie se essas condições realmente estão atendidas ou não para a obtenção do benefício. Entendi. Então, você até antecipou uma pergunta que eu ia fazer em relação à questão do advogado, né? Como que um advogado poderia ajudar nesse caso? É claro que a judicialização só pode ser feita por meio de advogado, né? Mas eu gostaria de entender se desde a fase administrativa do primeiro pedido já é interessante você ter um advogado. E claro, se as pessoas precisarem de advogado, elas podem contar conosco, né? O Rodrigues e Siqueira Advogados tem um corpo de advogados de direito previdenciário muito qualificado, né? Então, você pode entrar em contato com a gente através dos nossos contatos aqui no vídeo e nosso site. Você tem certeza que facilmente você encontra um contato com a gente. Mas explica para nós, Felipe, se desde o momento do pedido administrativo, lá o primeiro pedido do INSS, já é válido você contar com a ajuda de um advogado. Isso, né? Nós falamos aqui os canais pelos quais as pessoas podem fazer o pedido do BPC-LOAS, mas é muito mais interessante você procurar um advogado. Por quê? Com a ajuda do advogado, existe uma possibilidade muito grande de que você consiga o benefício muito mais rápido e que existe uma chance muito maior de que ele seja aceito. Por quê? Porque nós já temos experiência para avaliar se aquela documentação médica já é suficiente, se aqueles comprovantes de renda já dão o direito ao benefício. Então, assim, o que a gente mais recebe no escritório são pessoas que já vêm com um indeferimento por falta de documento. E aí, se for por falta de documento, a gente não pode entrar com processo judicial, tem que fazer o administrativo desde o começo. E aí a pessoa já perdeu todo aquele tempo de benefício. Às vezes o INSS demora aí 4, 5 meses para analisar. Se você entrar com o pedido errado e for indeferido por falta de documento, você tem que fazer desde o começo. Você perdeu esses 4, 5 meses. Nós estamos falando aí de R$6.000, R$7.500, que para uma família que tem necessidade financeira é uma quantia muito significativa, né? Não, com certeza. Então, reforçando, né? Claro, a pessoa pode fazer o pedido administrativo sozinha, mas é muito mais indicado que ela faça por meio de um advogado. E, caso seja negado o pedido dela, a judicialização só por meio de advogado, né? E, como eu disse, nós estamos aqui à disposição para atendê-los, caso vocês tenham dúvidas, né, sobre isso. E já levando para o encerramento aqui do nosso bate-papo de hoje, que eu acredito que foi muito esclarecedor, né? Trouxe muitas novidades, inclusive essa novidade aí que você falou sobre o novo limite de renda, né, por pessoa. Acredito que foi a questão mais interessante aí que você trouxe, Felipe, para nós. Mas já partindo para o encerramento mesmo, gostaria de saber se você tem alguma mensagem para essas pessoas que estão nessa situação de ou estão dentro do espectro autista, né? Ou tem algum familiar, algum conhecido, algum amigo, algum colega que está nesse espectro autista
e está nessa situação de vulnerabilidade social. Que mensagem você tem para deixar para essas pessoas? Primeiro, né, Vinícius, antes de passar essa mensagem que você falou, eu queria deixar algumas informações, né, para deixar mais completo aqui o nosso podcast, né? Não que a gente se proponha a esgotar tudo numa conversa só. Sim. Eu acho que essa conversa pode gerar aqui, inclusive se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não que a gente se proponha a esgotar todo o tema do BPC Loas para pessoas do espectro autista, mas a gente pode trazer, inclusive, um segundo vídeo. Mas, por favor, traga aí as informações. Sim. Então, as informações que eu acho que é importante a gente complementar o vídeo é sobre o valor do BPC, né? O benefício ele é de um salário mínimo, tá? Então, hoje, aqui no ano de 2025, é um benefício aí de R$ 1.518 que a pessoa recebe caso o benefício seja deferido, né? Aceito pelo INSS ou depois de nos contratar numa ação judicial. Esse é o valor, tá? E um outro atrativo muito interessante desse benefício é que você não precisa de nenhuma contribuição. Você não precisa nunca ter contribuído ao INSS, você já faz ter o direito, né, de conseguir esse benefício, tá? Porque ele é um benefício assistencial, ele não é um benefício previdenciário, tá? Então são essas duas informações. E para quem está nessa situação, né, e precisa de uma ajuda, o recado que eu dou é que correr atrás dos seus direitos, né? Você precisa correr atrás dos seus direitos. Se o governo instituiu um benefício que é para ajudar a melhorar a sua vida, ajudar quem está sofrendo do transtorno do espectro autista, né? É importante correr atrás e fazer valer os seus direitos. E também, caso a pessoa tenha o seu benefício negado pelo INSS, também não desanimar, porque existem outras opções, outras possibilidades que a gente pode correr atrás e conseguir esse benefício, né? Atualmente, né, Vinícius, só para trazer aqui alguns dados sobre a nossa experiência nesse tipo de benefício, nessa atuação, hoje o INSS tem mais negado o benefício, primeiro, por falar que o grau de suporte do transtorno do espectro autista é muito leve para concessão do benefício, né, o que a gente considera um absurdo, né, negar por conta disso. Então a gente consegue discutir isso com o INSS, entrar com um processo na justiça, né, para a pessoa conseguir o benefício. Então a gente pede que não desanime, né. E o outro é a questão da renda, né? Não comprovar renda adequadamente. Então, a gente consegue também, muitas vezes, flexibilizar, até passando um pouco daquele requisito do meio salário mínimo. A gente consegue, na justiça, argumentar, demonstrar débitos da família, gastos que a pessoa tem com medicamentos, médicos, para conseguir flexibilizar essa questão da renda também. Então, o principal recado que eu quero dar aqui é para não desanimar, que existe ainda a possibilidade, mesmo se for negado pelo INSS. Não desanimar, porque as pessoas também podem contar conosco, né, Felipe? Eu acho que o Rodrigues Siqueira Advogados, tenho certeza que se você está com qualquer dúvida e não entrou ainda, entre em contato conosco. E se você já entrou e teve um indeferimento, também entre em contato conosco e nós vamos ajudar você aí a resolver seu problema. E se você conhece alguém, né, é importante também compartilhar esse vídeo, né, com a pessoa para que ela tenha mais informação, saiba como fazer o pedido adequadamente e também que ela possa contar com a nossa ajuda. Sim, sim. Esse é um direito que pode transformar vidas e a gente está aqui para ajudar que esse direito seja efetivado. Exatamente. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Como dissemos, né, acho que exploramos bem toda essa questão do BPC Loas para pessoas no espectro autista. Não estamos aqui encerrando o assunto. Se você tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários, entre em contato conosco. A gente pode até fazer um segundo vídeo somente sobre BPC Loas para pessoas no espectro autista. E nos acompanhe, né? Curta nosso vídeo, nos acompanhe nas redes sociais. E muito obrigado. Esse foi mais um Radar Previdenciário. Muito obrigado.